Não está nos dando... feito. Ao vivo. Estamos no ar, hein? Atenção, senhoras e senhores, rapaziada de todo o meu Brasil. É com todo o prazer, toda a honra e carinho que eu anuncio que o nosso Hangout de quinta-feira, sessão extraordinária, está no ar. Um Hangout épico com o nosso querido Olavo de Carvalho e o Rodrigo Constantino. Boa noite para vocês dois, meus amigos. Boa noite, Lobão. Tudo bem? Tudo bem, Olavo? Tudo bem. Boa noite, Olavo. Olha, é um prazer enorme. Vocês não podem imaginar... Bom, vocês podem imaginar, sim, o buchicho que foi as pessoas imaginarem que esse encontro fosse possível. Eu recebi vários e-mails, pessoas estão muito... Agora é o seguinte, vocês estão provocando uma felicidade muito grande nas pessoas. Isso é uma coisa que superou todas as minhas expectativas e a gente tem que também dizer para os nossos queridos hangoutíferos aí que a gente não teve nenhum tempo para a pré-eleição, a gente entrou aqui no ar, assim, no osso, né? Então, eu queria dizer, tanto para vocês dois, como para todos que estão nos ouvindo, que realmente a expectativa para esse encontro foi realmente uma coisa muito grande. Recebi e-mails do Andreasa, do Bené, do Garcheguen, uma série de pessoas. Então, eu queria saber o seguinte de vocês. Bom, nós temos muitos assuntos para falar, evidentemente. Essa semana aconteceram coisas do Arco da Velha. Olá, você que está abroad, você que está em Richmond, na Virgínia, você está a par do que está acontecendo. Eu acho que seria legal que nós começássemos pela viagem da nossa presidente, né? Essa nossa a ida dela em Davos e aquela parada em Portugal épica, né? Vamos comentar sobre isso. Rodrigo, você escreveu sobre isso. Começa você, vai. Rodrigo? Acho que o Rodrigo saiu do ar, hein? Tá ouvindo, Rodrigo? Tá no ar? Não tá ouvindo? Tá com muito delay aqui. Deu uma travada. Agora tô ouvindo. Então fala sobre a viagem presidencial para a gente começar o nosso assunto, nossa conversa. Eu acho que está havendo muito delay, hein, gente? Olavo, você está me ouvindo, Olavo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Então, faça o seguinte, começa você. Ei, Rodrigo, você está ouvindo agora? Eu perdi a sua imagem aqui. Alô, Rodrigo? Eu tô vendo 4 pessoas. O Alex está participando? Olha, nós não estamos ouvindo o Alex até a segunda ordem. Eu não estou vendo o Alex aqui, não. Vamos lá, agora voltou. Agora está funcionando. Então, vamos falar sobre a visita presidencial a Davos, em Portugal, esse vexame todo, depois Cuba, né? Vamos lá, quem começa? Você começa. Você escreveu sobre isso, então começa aí. Tá. Bom, a viagem para Davos é do ponto de vista econômico, né, uma palhaçada. A presidente Dilma tentar achar que consegue enganar investidores do mundo inteiro contando historinha da carochinha é uma piada de mau gosto, né? Então, a viagem do Brasil está muito arranhada lá fora. Ela foi fazer um discurso de negação da realidade, né, como se estivesse tudo muito bem no Brasil. Ainda fala que está investindo muito em infraestrutura e dígito em Cuba, né, com dinheiro brasileiro, alinhado aí com os interesses da Odebrecht, que hoje em dia é a empresa dona aí de boa parte do Brasil, né? Então, uma piada de mau gosto, né, faz uma escala estratégica ali em Portugal, onde, se as pessoas não lembram direito, onde a Rose costumava circular muito, né? Então é tudo muito suspeito, tudo muito estranho, e do ponto de vista da economia, é realmente assustador ver a negação da equipe econômica como um todo e da presidente Dilma, que vem dela essa mentalidade, né, de que as coisas vão bem no Brasil. Quer dizer, é uma piada.
a gente sabe que já está entrando aí numa situação de estagflação, né, quase. O crescimento econômico não existe, é muito medíocre, e a inflação é muito alta e maquiada, né? Então, realmente, eu acho que passou do limite já de manter algum grau de esperança de que dentro dessa equipe do governo, ou com a presidente Dilma no poder, haveria alguma chance de mudança de rumo, digamos assim, menos bolivariano, né? Ficou muito claro que a toada deles é mesmo seguir na rota da Argentina. Coisa que o Olavo já aponta há muitos anos, né? Justiça seja feita. Rodrigo, você não sei se você está a par disso, mas aqui nos Estados Unidos, tudo quanto é jornal de economia, site de economia, revista de economia... Alô? Tecnologia. Vamos dizer, uma das principais ocupações dessas publicações é dizer maravilha há muitos anos. Você está ouvindo? Não estou escutando, ferrou. Epa. Está ouvindo o Olavo, Rodrigo? Não? Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, perfeitamente. Eu ouço os dois. E você, Rodrigo, você não está ouvindo o Olavo? Triste. Ai, ai. Alô, Rodrigo? Ô, Lobão? Fale. Você está me ouvindo? Lobão? Sim. Fala, Rodrigo. Lobão? Sim. Alô? Está me ouvindo? Tecnologia, cara. Não sei o que acontece. Tudo funcionando. Brasileira, porra. Meu Deus. Alô? Rodrigo, está dando um problema aqui. Você está me ouvindo? Ou não está me ouvindo? Isso tinha que fazer teste. Pois é. O Alex também não está nos ouvindo, que é o nosso organizador, e a gente não sabe exatamente o que está indo para o ar agora, nesse exato momento. Alô? Alô? Olavo, você nos ouve os dois? Estou ouvindo perfeitamente. Eu vou tentar chamar o Alex aqui pelo Skype, tá bem? Isso, e Rodrigo, se você estiver nos ouvindo... Está me ouvindo, Rodrigo? Lobão? Você está me ouvindo? Fala, parece som aqui. Lobão? Alô? Não está nos ouvindo. Muito ruim, cara, essa tecnologia. Vamos ter não dá para fazer um teste. no Brasil. Que tal? Eu acho que nós vamos ter que reiniciar a máquina, alguma coisa assim. Eu não sei se... Olavo? O Alex não atendeu aqui pelo Skype. Não sei o que aconteceu. Ele deve ter saído, Olavo, porque ele desliga o Skype para poder justamente não ter esse problema de interferência. Enfim. Ele não está no Face. Vamos reiniciar tudo? Não sei se eu tenho que sair e entrar de novo. A Regina agora está dizendo, olha, está um tuitaço no Twitter. Tá. Alô? Hangout para tudo que é lado. Alô, Alex. Oi, professor. Tudo bem? Você não está online no Hangout. E está vendo 1000 problemas técnicos. Você está percebendo isso ou não? Eu estou começando a ver agora, porque existe uma diferença aqui na transmissão. O Rodrigo voltou, eu estou online sim. Mas Rodrigo voltou, Rodrigo? Voltei, mas perdi tudo que o Olavo falou. Então tá Fala ótimo. de novo, não é problema. Gente, está um tuitaço no Twitter, estão assim, tá assim caindo, chovendo o Twitter. Agora vocês estão todos no ar? Eu estou no Você ar. está me ouvindo, Rodrigo? Agora sim. Pronto, então começa tudo de novo, Olavo. Você Bora. que Eu vou desligar aqui o Skype, Alex. Não, professor, deixa ele ligado que eu sigo ouvindo. É uma opção para que eu possa ouvi-los e interferir, eventualmente, se for necessário. Pode ser? Perfeito. Eu vou fechar o meu Tá bem. microfone apenas. Tá bem, então eu vou continuar aqui conversando com eles. Qualquer coisa você interfere aqui. Perfeito. Então, Rodrigo, se você está ouvindo... Agora estou. Então, é o seguinte, o que eu estava perguntando é o seguinte, não sei se você está informado, mas aqui nos Estados Unidos, em tudo quanto é revista de economia, jornal de economia, programa de economia, há anos tem uma enxurrada de badalação brasileira. Você lendo aquilo, você fica com a impressão de que o Brasil é a Suíça. Eu não sei de onde sai essa gente, quem o governo está pagando para fazer isso, mas é uma verdadeira invasão. Quer dizer, o público americano aqui não tem uma visão correta do que está acontecendo no Brasil. Essas agitações todas foram muito mal noticiadas aqui. A questão da criminalidade brasileira, então, praticamente ninguém fala. No campo da economia, Olavo,
Eu nem acho que passe muito por propaganda financiada pelo governo, não que isso não exista. Acho que não é esse o grande fenômeno. Realmente teve uma euforia muito grande com o Brasil por conta do China Play, né? Essa coisa de BRIC, essas palhaçadas todas que criaram como se fosse um grande surgimento assim, de um bloco econômico novo, forte, juntando com a crise dos países desenvolvidos, da Europa e dos Estados Unidos, né? E realmente teve um cenário extraordinário para esses países que têm abundância de recurso natural e tudo mais, que gerou esse clima de euforia. A analogia que eu faço, bem simples assim, é de que quando os bancos centrais do mundo todo desenvolvido estão inundando os mercados com liquidez, isso é que nem você estar numa festa tomando porre há 3, 4 horas seguidas. Você começa a chamar o urubu de meu louro. Você começa a achar que você começa a relaxar o critério de julgamento dos ativos, né? Então, nesse clima, é que o pessoal desesperado por alternativa de investimento começou a ignorar tudo que tinha de ruim no Brasil. Aí, quando começa a baixar a maré, começa a aparecer o pessoal que nadava nu, né? Eu vejo mais por aí do que por uma propaganda deliberada do governo, não que isso não existe. Você acha que é mais um auto-engano mesmo do próprio investidor? Acho. Eu sempre achei que capitalista vive de wishful thinking, né? Sim. Eles imaginar tudo cor-de-rosa, porque senão eles desanimam. E de visão curto-prazista, ainda mais nesse cenário mundial, né? Então, só para dar um exemplo, o Haiti, aquela porcaria, conseguiu emitir títulos de dívida de 10 anos em dólar, pagando 6, 7% ao ano, né, no auge dessa euforia com os emergentes, né? Isso é absurdo, isso é o que uma empresa decente americana costumava emitir em situações normais de temperatura e pressão. Então, houve realmente uma distorção muito grande, geral, que os investidores começaram a jogar dinheiro para qualquer lixo mesmo, né? E o Brasil pegou uma onda nesse sentido. Eu acho importante frisar isso, porque o fenômeno Lula político, para mim, deve-se muito a isso. É análogo ao fenômeno Ike Batista, empresário genial, né? Foram 2 filhotes de uma bolha parida pelo crescimento chinês e pela liquidez abundante no mundo. Sem sombra de dúvida. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, saindo um pouco aí da área econômica, eu acho que o acontecimento mais importante dos últimos tempos foi esse decreto que a Dilma assinou, autorizando o uso das Forças Armadas para reprimir arruaças, quebra-quebras, etc, etc. Ou seja, nós sabemos perfeitamente que esse pessoal tipo Black Blocs e outros agitadores e arruaceiros são todos estimulados e financiados pelo próprio governo. Ou seja, o governo estimula a arruaça e, ao mesmo tempo, né, arruma os meios de reprimi-la. Então, quer dizer, eles têm um pé no acelerador e outro pé no breque. Esta é a maneira de controlar a situação integralmente, né? Eles estão com os dois, o porrete e a cenoura na mão. E eu achei que essa convergência, vamos dizer, do estímulo à bagunça e, ao mesmo tempo, do reforço dos meios de repressão, eu achei que uma política tão sórdida, tão filha da puta, entendeu? E ninguém parece que ninguém está reclamando disso. Há um maquiavelismo tremendo por trás dessa coisa, que mostra um desejo de controlar a sociedade como um todo. E eles estão conseguindo, de alguma maneira. Eu acho que existe isso, mas eu iria até para um caminho mais prosaico ainda quando a gente escuta esse Gilberto Carvalho, esse pessoal falando, né? Eles têm interesse em ver esse circo pegar fogo e tentaram controlar no início esses movimentos, depois eu acho até que sai um pouco do controle deles. Eu até escrevi sobre o feitiço virar contra o feiticeiro nesse caso. Porque para eles era possível manter isso contido ali em São Paulo, nos lugares onde eles têm interesse em afetar o governo, né, que ainda é de oposição, se é que vale esse termo. Então, me parece que no início houve essa tentativa, talvez entre isso também, quer dizer, ele cria o clima de desordem para poder vir com a repressão depois. Mas mais importante, eu acho que no início foi essa questão de afetar os governos dos estados que são de oposição para poder tomar o poder nesses lugares. Acontece que eles não controlam a baderna, né? Não é tão controlável assim um bando de arruaceiro jovem, né? Mas então, esse é o ponto. Eles achavam que iam poder controlar facilmente. Ou seja, usar essa molecada contra os governos estaduais
para desestabilizá-los e depois facilmente mandar parar na hora que interessar. Porém, não conseguiram. E por isso mesmo estão convocando as Forças Armadas. Sim. A coisa ficou muito séria. Enquanto você está usando polícia estadual, é uma coisa. A hora que você ameaça usar a Força Armada, opa! Né? Aí é um plano mais abrangente, É verdade. E tem uma situação complicada que aí as esquerdas todas, né, fazem a imprensa faz essa demonização da polícia, né, que teria a função de coibir essa desordem, né, porque no início começou assim, quando teve uma bala de borracha, acabou, virou um caos, e aí aparece a vitimização toda do lado de lá, né, dos bandidos arruaceiros, e a polícia fica de mãos atadas. Eu fico pensando, Olavo, o que aconteceria se esse episódio agora de São Paulo, não sei se você ficou sabendo, mas se esse episódio de São Paulo agora não tivesse o vídeo, porque mesmo com as imagens, o garoto lá alegou que reagiu ao tiro com estilete, quer dizer, é o MacGyver, né, o Rambo. Ele levou um tiro e aí é que ele partiu para o ataque. Quer dizer, se você não tem a imagem, é óbvio que a opinião pública e publicada iria pintar um quadro de que o policial que é o grande culpado na história, que é o que eles sempre fazem. Né, esse pessoal, esse Caetano Veloso... E mesmo assim continua, né? Mesmo assim continua com uma animosidade em relação à atitude da polícia, e mesmo com a mochila do garoto ter 2 bombas dentro, etc e tal, os editoriais todos foram muito a favor do garoto, né? Sim, essa é a realidade que a gente vive aqui, né, há muitos anos. Essa vitimização e glamorização do que há de pior, da escória, dos bandidos, né? É isso que a gente vê o tempo inteiro esse pessoal fazendo. Isso é um trabalho que começou há mais de 40 anos. Quer dizer, um negócio, uma tentativa, assim, vamos dizer, de inibir a ação da polícia, tá certo? E de inibir qualquer reação negativa da população. Né? Sempre mostrando os arruaceiros como se fossem vítimas da sociedade. Coisa que não são absolutamente, porque até esses dias um aluno meu colocou online aí a prova total de que os shopping centers são inclusivos. Ninguém ali é discriminado. Todo mundo compra ali. Quer dizer, o sujeito vai fazer quebra-quebra no shopping center com roupa que ele comprou no mesmo shopping center. Tá certo? Mas esta imagem de coitadice, ela está sendo imposta há 40 anos. É uma coisa que invadiu toda a cultura, entre aspas, nacional. Programa de televisão, filme, agora choradeira na internet, o tempo todo. Isso é uma operação, vamos dizer, gigantesca de mutação da mentalidade, mutação dos valores. E está funcionando, Olavo, eu acho que você vai concordar comigo, até, na verdade eu sei que você vai concordar, porque você já me acusou disso no passado e tinha razão nesse ponto. Muito disso que a gente vê hoje começou lá na década de 60 com aquele pessoal todo, né, revolucionário, a revolução cultural, né, essa glamorização do bandido, do bad guy, né, isso tem vários filmes que começaram lá em Hollywood mesmo naquela época. Você pintar o cara que é o gangster, o cara que é o traficante, o cara que é o mafioso como o cara legal, né? E a polícia como bandido, né? Isso já vinha para nós, todo o cinema novo já era assim. Né? Agora, se você ler, tem um livro do tal de Lincoln Seco, Gramsci e o Brasil. O livro foi publicado na década de 80 e ali ele já diz que Gramsci era o autor mais citado em trabalhos universitários no Brasil. Isso na década de 80, quer dizer, vai fazer 30 anos. Então nós temos aí já 50 anos de gramscismo avassalador. É uma coisa impressionante. Né? Como não houve nenhuma reação na esfera cultural universitária, isso acaba tomando conta da mídia, dos meios de comunicação popular, e no fim se opera a grande mutação, né, dos critérios de julgamento, que é o que nós estamos vendo agora. Concordo. A questão da academia, eu mesmo andei comprando briga pra caramba lá no meu blog da Veja, mostrando vários casos, os leitores foram me mandando, eu não posto nem todos, porque não dá, senão só faço isso. Mas é impressionante, assim, até hoje, né, século XXI, depois de todo o retumbante fracasso de qualquer experimento marxista, socialista, comunista, a quantidade de estudos, de palestras, em todas as universidades do Brasil afora, especialmente nas federais, enaltecendo o marxismo, quando não convidando o terrorista, como o Cesare Battisti, né, é uma coisa absurda. Quer dizer, tem que ser muito cego o sujeito para negar a existência do fenômeno, isso eu concordo.
Não, e eles dizem que afirmar a hegemonia esquerdista nas universidades é um extremismo de direita. Agora, você vê uma coisa, eu fiz várias previsões com relação ao Brasil, que todas deram certo. E o pessoal pergunta, como é que você faz? Eu digo, é muito simples. Tudo que aparece na mídia, o que vira discussão popular, é porque já estava antecipado nas discussões internas de organizações esquerdistas e de círculos de intelectuais com pelo menos 30 anos. Isso aí, uma vez, numa conversa com o Roberto Campos, nós fizemos essa conta. Fala, vamos ver quanto tempo leva entre uma mutação cultural nas altas esferas e o aparecimento do movimento político. E nós fizemos as contas, 30 anos. E, de fato, o Gramsci entra no Brasil em 1965, através do Enio Silveira, da civilização brasileira. E, a partir daí, vai ganhando espaço. Quando chega na década de 80, o Gramsci era hegemônico nas universidades. Agora, em 2014, o Gramsci é hegemônico na mídia e na sociedade inteira. Está todo mundo pensando como o Gramsci queria que pensasse. Então, o método é muito simples. A pessoa pergunta, como é que você adivinhou? Ele falou, eu não adivinhei. Eu fui ler as discussões internas desses filhos da puta. E eles dizem o que vão fazer. Só que demora um tempo. Se você quer saber, por exemplo, pessoal, quando eu falei, olha, desse negócio de movimento gaysista, eles vão partir para a legitimação da pedofilia. Eu não disse isso porque eu adivinhei. Disse isso porque eu li em discussões que não apareciam na mídia, só apareciam em círculos de intelectuais. Mais ainda, te digo, está programado já a legitimação da necrofilia, da poligamia, tá certo? E da bestialidade, transar com animal. Daqui a pouco tudo isso vai estar na mídia e o pessoal vai achar muito normal se ele transar com o rinoceronte. Mas, Olavo, justiça seja feita, os quadrúpedes da esquerda brasileira transarem com animais, eu acho que está dentro do mesmo sexo da espécie. Inteiramente justo. Eu acho que eles só deviam transar com, né, mico-leão dourado, macaco prego, né, e assim por diante. São pessoas de QI relativamente equivalente, né? Olha, mais uma justiça ao passado, né? Eu acho que uma coisa que meus colegas economistas e muitos liberais e libertários principalmente, mas o que eu acho que falta entender, eu venho falando isso já há alguns anos em artigos e palestras, é que a nossa briga é cultural. Claro que a economia é importante, claro que tudo isso é fundamental, mas a briga é cultural, as pessoas têm que se dar conta disso, né? Não adianta você querer ficar discutindo aqui um pouquinho de Estado a mais ou a menos ali, uma reforma aqui a colar. O jogo tem que ser vencido na questão cultural. Esse relativismo moral. Eu tenho sido acusado, isso eu acho divertidíssimo, né? Eu tenho sido acusado por leitores meus, que acho que nunca entenderam o que é liberalismo, que eu não posso me dizer um liberal se eu emito algum tipo de julgamento estético ou moral, por exemplo. Se eu acho que uma menina que usa um soco inglês de silicone, né, dentro do pulso implantado, com um demônio tatuado em vermelho no olho e o branco do olho tatuado de vermelho, se eu acho que isso é uma aberração, e se eu acho que ela está gritando por ajuda, por socorro, né, do ponto de vista psicológico, eles vêm me taxar automaticamente de reacionário e conservador. Eles não entendem que liberalismo não precisa ser relativismo moral exacerbado. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque já é um efeito do sucesso da estratégia de esquerda na guerra cultural. Sem sombra de dúvida. Agora, você vê, quando nós todos aprendemos com von Mises que a economia é a ação humana. Depende de decisões humanas. Decisões dependem de escolhas, e escolhas dependem de valores. Tá certo? Então, esses valores que as pessoas nutrem, tá certo? É isso que determina a ação delas. E é isso, em última análise, que vai determinar as preferências do mercado. Tá certo? Então, sempre, tudo aquilo que é decisão de mercado começa muito antes do mercado, começa numa esfera íntima, por assim dizer. É um problema de psicologia e não de economia. Não é isso? Tinha um falecido amigo meu, Ronald Alfredo César Miller, que ele dizia, a economia é psicologia, em última análise. E eu acho que ele tinha razão, ele não tinha lido o von Mises, mas ele tinha sacado isso aí. E o pessoal não quer admitir isso aí, eles querem dizer assim, que o mercado tem que decidir tudo. Eu digo, mas é impossível o mercado fazer isso, porque o mercado se compõe de pessoas. Por exemplo, se você compra uma coisa porque você acha que vale, você vai revendê-la por X, muito bem. O outro que vai comprar também vai revender e ninguém vai consumir nada nunca. E na hora que o sujeito escolhe, por exemplo, você vai comprar feijão preto ou feijão mulatinho. Isso não é uma decisão econômica, meu Deus do céu, isso é uma preferência subjetiva.
Não é isso? E essas preferências subjetivas, elas são determinadas pela cultura, evidentemente. Exato. O mercado ele é amoral em si, né? Ele é feito de trocas voluntárias entre indivíduos. Isso não diz nada sobre o sistema de valores daquela sociedade. Claro. Me incomoda a postura que aplaude qualquer tipo de troca voluntária como igualmente válida, suspendendo qualquer tipo de julgamento minimamente objetivo, né? Porque isso é o mesmo que dizer que um traficante que, vai lá, né, nesse mundo não seria visto como criminoso, que um vendedor de drogas altamente viciantes na porta de um cemitério esperando a viúva sair triste ali do enterro do marido, para tentar vender uma droga, ou o sujeito que vende livros do Von Mises, é igualmente válido do ponto de vista moral para essa sociedade, né? Quer dizer, esse pessoal acaba cuspindo no próprio liberalismo e no que segura como sustentáculo de valores o próprio liberalismo sem se dar conta. Isso é uma coisa que eu tenho comprado essa briga, o que fez muita gente achar que eu não sou mais liberal. Né, que seja, mas o fato é que a minha preocupação com esse tipo de mentalidade é que ela leva no extremo a total relativismo, que é o caminho da destruição dos pilares que sustentam o liberalismo, né? E acho que as pessoas não... Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Rodrigo, uma coisa interessante que você podia falar com as pessoas, você estava falando sobre liberal conservadorismo, você acabou de fazer uma palestra sobre o Russell Kirk, não foi? Foi. Então, responde. Eu acabei de ler esse livro dele sobre a prudência, não é? Não foi sobre esse livro? Foi esse mesmo. E eu li o Conservative Mind dele também. Olha, a verdade é a seguinte, obviamente, eu tenho tentado explicar a muitas pessoas por que eu venho me tornando um pouco mais conservador ao longo do tempo, né? Primeiro, todo mundo passa por uma fase mais jovem de querer abraçar soluções, né, mágicas, digamos assim. Modelos que resolvam tudo, a famosa panaceia, né? Acho que com a idade isso já leva ao amadurecimento, que é aquela brincadeira de que um conservador é um liberal que foi assaltado na noite anterior. O sujeito se torna mais cético, né? Mais realista. E além disso tem minha filha entrando na adolescência e tem muita coisa, mas uma coisa que eu preciso dizer aqui, eu sempre li muito, e lia muito o Olavo de Carvalho lá atrás e muitos outros pensadores mais conservadores. Mas eu fui mergulhar mesmo em alguns pensadores conservadores nos últimos 3, 4 anos. E aí eu digo Edmund Burke, Oakeshott, o próprio Kirk, o Roger Scruton, Theodore Dalrymple, vários desses, né? E isso o Roger Kimball também. Isso, e me abriu realmente o horizonte para um respeito muito maior a esse pensamento conservador que eu chamo de boa estirpe, que é a linha britânica, né? A linha do Burke, que o Hayek flertou muito, e, apesar de escrever que não era um conservador e pautando as diferenças, eu não me vejo hoje um conservador, tenho minhas divergências com os conservadores dentro de um nível civilizado de debate. O problema é que as pessoas têm que se dar conta de que isso é uma coisa, e para isso poder sobreviver, a gente tem que combater uma maré vermelha aqui, uma ameaça da barbárie, né, que é muito mais premente e muito mais importante no curto prazo. Então, eu não consigo entender a falta de prioridade das pessoas que acham que Russell Kirk é o grande inimigo da liberdade, quando a gente tem um risco de virar Argentina, quando tem um risco de virar um país bolivariano. Quer dizer, é realmente, para mim, uma visão muito míope dos acontecimentos. Isso é muito importante, Rodrigo, você está falando isso, e eu acho que vocês dois estarem conversando agora, nesse exato momento, é uma coisa histórica, no sentido de que é um grande exemplo para toda a sociedade civil em geral, se conscientizar de que nós temos... Porque esse pessoal que está no governo, eles ficam fazendo piada, golpe comunista, kkkk, e ao mesmo tempo a gente fica presenciando essa cena patética da Dilma com Fidel lá em Cuba, dando bilhões para portos em Cuba, Angola e todas essas ditaduras comunistas. Então eu acho que agora vocês dois juntos aqui, eu acho que é um passo muito importante para uma reorganização de toda a sociedade. Vocês não acham isso? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, quero contar uma coisa. Muitos anos antes de entrar em qualquer discussão pública, eu estava tomando um banho, uma intoxicação de marxismo. E isso foi muito bom para mim. Aprendi muita coisa com o marxismo. Uma coisa que eu aprendi com eles é o seguinte: eles criticam muito o pensamento liberal porque dizem que é abstratista e formalista.
pega dois conceitos abstratos e os compara para saber qual é o melhor. Por exemplo, você pensa a alternativa de liberação das drogas. Então o pessoal equaciona isso em termos do direito do consumidor. O marxista diz que isso é um abstratismo, porque está examinando uma questão, uma alternativa específica, fora do quadro histórico-social integral. E eles têm toda a razão. Se você pensar em termos de direito do consumidor, fala, bom, claro, por que o sujeito não vai ter o direito de se intoxicar com maconha ou cocaína, se ele quiser? Em princípio, de acordo com o pensamento liberal, não tem problema nenhum. O problema é que no quadro histórico-social da América Latina, isto é abrir as portas para que as Farc dominem o continente inteiro. Por quê? Porque elas são o grande monopólio da distribuição de drogas. Se você libera isso, você está oficializando as Farc. As Farc já estão lutando na Colômbia para se transformar num partido político. Por quê? Porque guerrilha nunca foi feita para alcançar vitória no campo militar. A guerrilha é para facilitar uma vitória política. Então eles estão substituindo a luta armada pela luta política, e com vantagem. Porque atualmente todo mundo odeia as Farc. Se elas viram um partido político, aos poucos elas vão conquistando seu espaço. Se ao mesmo tempo que viram um partido político, elas viram uma grande empresa multinacional legalizada, pronto, abriu todo o terreno para elas. Então esta é a situação real. Não se trata de um problema abstrato de direitos, mas de uma luta concreta pelo poder. Eu tenho rebatido a questão da legalização das drogas de uma forma até diferente, apesar de entender o risco das próprias Farc tomarem esse mercado. Mas a minha resposta é um pouco mais simples até, é o seguinte, olha só, nós estamos tão distantes de qualquer coisa parecida com liberalismo, né? Basta ver o índice de liberdade econômica do Heritage, basta ver liberdades civis, sociais mesmo e tudo mais, que é uma coisa meio fora de propósito, o Brasil querer, de repente, priorizar esse assunto a ponto de rachar o movimento de direita, ou liberais e conservadores e tudo mais, querer colocar o Brasil, de repente, mais liberal nesse aspecto do que Holanda, do que vários países que, inclusive, tiveram experiências não muito positivas nessa área. Então, por que o Brasil vai ser a grande cobaia nesse negócio? Então, eu continuo com... Rodrigo, pensa... agora, esse exemplo recente, agora, em relação a isso, na Prefeitura de São Paulo, com a Cracolândia aqui. É ridículo. Você vê o que está acontecendo. Agora estão começando assaltos e tudo mais, porque agora virou uma zona livre. Foi liberado tudo na Cracolândia, é um absurdo. E você vê imediatamente os efeitos que isso causa, evidentemente, né? Sim, sim. O Burke falava, né, que o problema da modernidade hoje é que realmente as pessoas passaram a confundir todos os seus apetites com direitos, né? E aí cria uma sociedade que acha que vai ter uma espécie de liberdade plena, vai acabar numa tirania total. Sim, hoje você tem correntes político-ideológicas baseadas no desejo sexual. O sujeito gosta de determinadas coisas, então ele cria um partido político, né? Agora, ninguém para pensar que, vamos dizer, você fundamentar um movimento político numa fantasia sexual já é coisa de criança, coisa de retardado mental, ou para fabricar retardados mentais. É isso? Mas eu acabei de postar hoje, né, tá circulando muito, aí teve um concurso, aí, um curso pelo governo do estado do Rio para negócio de formação no SUS, de estatística e pesquisa e tudo mais, onde um dos quesitos é o sujeito ser militante do movimento de LGBT, sei lá o que, parece que eles têm disputa entre eles mesmo, quem vem antes, o L ou o G, né? Mas o movimento LGBT é um pré-requisito para você fazer parte desse concurso, que são 100 vagas para formação no SUS, pago pelo Estado. Quer dizer, olha que barbaridade. Né? Ativista profissional, é um negócio impressionante. Cota, né? Agora, isso aí, evidentemente, eu acho que aí cabe um processo, cabe um mandado de segurança, uma coisa assim, porque é claro que o governo não pode pagar militantes de uma facção, isso é óbvio, né? Sim. Mas eu acho que ninguém vai reagir, o pessoal já está tão acostumado, né, que, como diz, o Brasil já tem o cu anestésico, né? Qualquer coisa, entendeu? Né? Agora, vocês dois, eu recebi um e-mail hoje dizendo que tem agora um site que eles estão formando hackers para o governo, que vão entrar mais no mercado aí, chamado Conexões Globais. Vocês já viram isso no Facebook?
e tem uma página. Vocês depois dêem uma olhada, eles estão adestrando vários movimentos de festivais de música, coisa bem cubanteira, cafonérrima, diga-se de passagens. Agora, que eles estão adestrando hackers de todos os lugares para poder entrarem com 2 pés, mãos e tudo nessa reta final desse ano da eleição. Vocês souberam desse site? Sim, estou sabendo. Quer dizer, isto é uma outra coisa que também poderia ser bloqueada por uma ação judicial, mas é necessário... Nosso dinheiro, né? Né? Porque a coisa é obviamente ilegal. Quer dizer, o hacker, ele vive de uma atividade ilegal, e agora o governo vai financiá-lo para que ele pratique essa atividade? O que é isso, pô? O PT vem aí com um bunker virtual nessa campanha violentíssimo, né? Muito dinheiro, eles entenderam que o jogo é esse, né? Eu tenho blog, o Olavo deve ser alvo também desse pessoal, pessoal a soldo do partido diariamente, nas redes sociais, nos blogs, atacando, ofendendo, mentindo, escrevendo artigo enaltecendo o governo. Isso serviu para o Obama, né? É um negócio que eles aprenderam o jogo. Não, nós já sofremos algumas centenas de ataques de hackers. No Mídia Sem Máscara, Rádio Vox, o meu site. Todo mundo, eles não param. Agora, financiado pelo governo vai ser mais ainda. Agora, você tem razão quando você diz, esse pessoal que é estatista, socialista, centralista, intervencionista em tudo, eles agora querem ser liberais com relação às drogas. É claro que é uma coisa forçada. E o mesmo cara que quer liberar as drogas demoniza o cigarro e quer um total controle sobre o cigarro, né? E a bebida, propaganda de bebida, quer asfixiar a imprensa, né? A independência da mídia. Então, quer dizer, óbvio que tem uma coisa articulada de projeto nisso, né? É muito contraditório o mesmo sujeito ficar pregando a legalização de todas as drogas e logo depois achar que tem que quase proibir o cigarro, né? Então, e essa realmente é proposital, para orientar as pessoas. Isso aí chama-se estimulação contraditória. Eles sabem que a coisa é absurda e eles a propagam justamente porque é absurdo, porque o público fica paralisado, não sabe o que pensar. O cigarro, o tabaco, as cervejas são associadas às big corporations, né? São associadas às grandes empresas capitalistas que lucram, então ainda tem também esse fator. A droga é associada ao quê? Comparado com o mercado de cocaína, o que é uma fábrica de cigarro? É um titica de galinha, tá entendendo? É nada. Você vê que aqui nos Estados Unidos calcula-se que 1/3 do dinheiro que circula pela Bolsa de Nova York é a lavagem de dinheiro das drogas. Que fábrica de cigarro pode se gabar de uma coisa dessa? E nosso filho Bené Barbosa também pediu para vocês comentarem, agora no meio dessa demonização da polícia militar, também a coisa do desarmamento. Quer dizer, a sociedade civil fica sem a polícia, sem arma e com esse índice de criminalidade recorde, pelo que está se fazendo. Não, você tem que se deixar matar, tá certo? E ainda pedir desculpas. Quer dizer, é uma coisa tão absurda, é tão chocante, mas ela é feita justamente porque é chocante. Quando você pede uma coisa razoável, dá margem para discussão. Quando você exige um absurdo, você paralisa a cabeça do outro. É a mesma coisa que o sujeito entrar na sua casa e dizer educadamente, olha, eu vou aqui estuprar sua filha, matar sua mulher, pegar todos os seus bens, tá legal? O que você vai dizer? Você vai discutir? Não dá para discutir. Ou você dá um tiro no filho da puta, ou você não faz nada. Vou dizer assim, olha, eu vou jogar álcool em cima de você, vou fazer um churrasquinho de você, mas na boa, viu? Né? Isso também... Bom, teve o caso agora no México, né? Daquele pessoal que não aguentava mais, os traficantes, que resolveram se armar, né? Criar lá as próprias polícias deles, de legítima defesa, e o governo foi lá e meteu as Forças Armadas para desarmar quem estava se protegendo dos traficantes. Quer dizer, essa mentalidade de que você tem que desarmar a população civil, inocente, né, isso vem lá de trás e com sempre uma mentalidade de controlar todo o poder, deixar concentrar todo o poder no Estado. Né? Isso tem tudo a ver com defesa de modelo estatizante. Né? Então, eu acho um perigo. O Brasil é a maior prova de que essa política desarmamentista é assassina. É genocida. Porque no Brasil é quase impossível você obter uma licença para uma arma.
No Rio de Janeiro se emitem 2 licenças por ano. Né? Então, você tem um comércio de arma ilegal, cujo monopólio está com os mesmos traficantes, a gente sabe perfeitamente disso, e você tem a polícia até com armamento inferior. É esta a situação. E dizer que isso foi um erro, não, isso é proposital. Isso é criar uma situação, é assim que se cria uma situação revolucionária. A única diferença específica do caso brasileiro é o seguinte: todos os movimentos revolucionários que chegaram ao poder se utilizaram da assistência de bandidos, de grupos de delinquentes. Todos fizeram isso. Revolução Francesa, Revolução Mexicana, Revolução Chinesa, todos fizeram. E depois reprimiram violentamente essas quadrilhas. Né? Lenin, a orientação de Lenin é a seguinte: você viu um jovem delinquente, você mata. Não tem julgamento, não tem coisa nenhuma. Mata na hora. Né? Os mesmos delinquentes que eles tinham usado para criar confusão na sociedade. Mas acontece que no Brasil, o pessoal do crime organizado é mais forte do que os partidos políticos. O PCC, até quando ele vai aceitar, né, que o governo o use? Daqui a pouco ele vai querer usar o governo. Ele já está querendo. Já está querendo. Aquele livro publicado quase 30 anos atrás, do William Lima da Silva, que era o chefe do Comando Vermelho, o livro chama 1000 contra 1, o plano está todo lá. Então, o Brasil é uma situação que os bandidos estão chegando ao poder. Daqui a pouco eles desalojam até o PT, porra. Com toda certeza. E por falar nisso, a gente não poderia deixar de comentar a insurreição lá no Maranhão, né? Do complexo penitenciário, aqueles escândalos todos, as verbas desviadas e, quem sabe, uma cisânia do PMDB com o PT, então, por causa do Maranhão, e como aqui no Rio de Janeiro também está meio esquisito, né? Você tem um esforço para criar um caos, tá certo? E agora eles têm o caos. E o único meio que eles têm de controlar o caos são as Forças Armadas. Então vamos usar as Forças Armadas como freio do processo revolucionário para poder controlá-lo. E eu não duvido que tem muito milico que vai bater continência, dizer sim senhora, e vão consentir em colaborar nesse serviço. E então perguntando aqui, por falar em Forças Armadas, e a tal a Força Nacional de Segurança. Eles contavam muito com isso, tá certo? Mas acontece que não deu tempo de formar uma coisa do tamanho que eles precisavam. Por isso que apelaram para as Forças Armadas. Quer dizer, a única capacidade, vamos dizer, para manter a ordem no território nacional inteiro são as Forças Armadas ainda. Então eles tiveram que entrar num acordo com os milicos. Como é que eles fazem? Oferece um aumentinho aqui, compra lá umas arminhas, uns brinquedinhos, os generais ficam tudo contentinho e colaboram. Vocês acham que as Forças Armadas, por falar nisso, as Forças Armadas estão devidamente sossegadas? Não, não estão, mas estão devidamente desorientadas. Pelo que o pessoal me manda aqui de discussões, às vezes de discussões internas de grupos militares, eu perdi o contato com os militares brasileiros desde que saí do Brasil. Então eu acompanho só pelo que me enviam aqui. Eu vejo que esse pessoal é muito tosco, eles não entendem o processo revolucionário. Eles ficam com aquele negócio de patriotada, de Brasil verde e amarelo, etc., e acham que esse é o problema. Então eles estão preparados para, precisamos lutar contra as Farc e contra o imperialismo americano, como se estivesse cheio de marine invadindo a Amazônia. Né? Coisa que os marines não sabem nem onde fica a Amazônia e não tem nenhum plano de ir para lá pelos próximos 500 anos. Tá certo? Professor Olavo, Lobão e Constantino, desculpa, Alex, entrando no ar, nós estamos sob um ataque aqui monstruoso de hackers, estão detonando aqui, dizendo que nós estamos transmitindo conteúdo que não pode ser transmitido. Que maravilha! Google... Por isso que eu estou fora da... Mas está difícil a nossa transmissão aqui, porque deve estar... O Google está no... Desculpa, Lobão, te interromper, o Google está nos informando que se a gente... Olha, vou ler. Se você continuar transmitindo conteúdo que não tem autorização para usar... Este Hangout on Air será encerrado. Esta é a informação que o Google nos transmite agora. Então vamos continuar. Vamos continuar e se acabar é ação externa. Que absurdo! Nós estamos em plena censura, meu filho. Foi uma dificuldade a gente botar no ar aqui. Você vê que eu estou sem imagem, tudo caiu de uma maneira
que nunca aconteceu dessa maneira, dessa intensidade. Então a gente pode deduzir que eles devem ter enviado mais de 1000 mensagens para o Google, dizendo, cara, são extremistas, eles estão... Hoje eu tive um texto do Facebook. Eu tive um texto do Facebook hoje tirado do ar por pressão desse pessoal organizado. Bom, a única coisa que a gente pode constatar é o seguinte: está incomodando bastante a turma de lá, né? Essa união, digamos assim, né? Ou essa aproximação entre liberais, conservadores, tudo mais. Tá incomodando muito. Isso é o seguinte: isso são anos e anos e anos acostumados à ausência completa de oposição. É uma hegemonia de esquerda tão grande, que o sujeito aparece 3, 4 pessoas. Isso é uma revolução para eles. Já deixa eles em polvorosa, em pânico. Né? Quer dizer, isso mostra o seguinte, a covardia desses pusilantes. Eles estavam acostumados a ter hegemonia intelectual, isso é, só as ideias deles circulavam, e eles ainda tinham o controle do aparato, do establishment, da estrutura. Hegemonia intelectual eles já perderam ou estão perdendo rapidamente, porque não é possível você ter uma mentalidade estacionária durante 50 anos só repetindo as mesmas coisas. Eles perderam o gás, eles não têm mais criatividade intelectual nenhuma. Tá certo? Quer dizer, se você comparar a intelectualidade esquerdista de hoje, esses Vladimir Safatli, Emir Sader, o Emir Sader já é meio velho, né? Como você tinha na década de cara, né? Uma queda vertiginosa. Então, intelectualmente, eles estão perdendo, mas sobra o controle da máquina. Isso eles têm. Então, vão apelar cada vez mais a isso. Quer dizer, eles não podem nos enfrentar na confrontação, tá certo? De opiniões e ideias. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tirar da tomada, não deixar a gente falar. Então, a censura que tem no Brasil hoje é muito mais vasta, muito mais profunda e muito mais drástica do que aquela que existiu durante a ditadura. Não resta a menor dúvida. Eu trabalhava no jornal mais censurado do Brasil, que era o Jornal da Tarde, edição vespertina do Estadão, tá certo? Onde os caras cortavam 5, 6 matérias por dia, mas eram só matérias que diziam respeito à guerrilha. O resto eles deixavam falar tudo, você descia o cacete do governo livremente, circulavam. Dezenas de jornais de oposição, semanários de oposição, circulavam livremente. Era o Pasquim, o Movimento, o Ex, Flores do Mal, Rolling Stones, era para tudo quanto é lado, você tinha esses semanários. Hoje, meu filho, não pode ter nada, nada. Eles não querem uma única voz discordante e eles estão conseguindo, né, tirar esse pessoal da tomada. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, está sendo muito emblemática esse hangout de hoje, e aquela coisa que você falou, Olavo, eu acredito que está patente para toda a sociedade de alguns meses para cá, acho que foi a partir desse ano que passou, que a intelectualidade, porque a de lá, praticamente, ela se omite, quer dizer, os artistas e tudo mais estão recebendo verba do governo, mas não tem ninguém também tendo condição moral de ficar panfletando. Vocês imaginem só, depois desse vexame que a Dilma deu, essa bebedeira que ela tomou lá em Portugal, como é que alguém vai chegar e defender? E isso acumulando uma série de outras coisas. Então, a reunião de vocês aqui e esse sintomático piripaque deles é absolutamente comemorável, né? Sim, mas eles têm também a negligência da hegemonia, né? 50 anos como mainstream, você fica mais preguiçoso. Então, esse pessoal... né? Eles nem leem muitas vezes. Aquele debate entre o Vladimir Safatli e o Stefan Molyneux, que foi um negócio, assim, de ficar com dó do Safatli, o jeito passou que um trator em cima dele, você vê ali a imagem da incapacidade. Quer dizer, a intelectualidade esquerdista hoje é burra demais, demais, não dá para comparar com o que tinha nos anos 60. E eles não são capazes de se renovar. Quando você vê quem são os ídolos dele atualmente, né, que é esse Zizek e Manuel Wallerstein, meu Deus do céu, foi uma queda vertiginosa, eles não têm mais nada intelectualmente, mas eles têm o controle da máquina, ainda tem, a gente não pode se iludir com isso, achar, estamos ganhando, estamos dando um cacete, nós estamos dando um cacete na esfera intelectual cultural, tá certo? Mas olha, gente, uma coisa que eu pensei nós aqui, você, Rodrigo, você, Lobão, nós não temos a menor perspectiva de poder, nós não queremos ser o governo,
Então, praticamente, nós não temos representação política. Nós estamos na esfera da luta cultural apenas. Mas a gente agora está com condições, uma coisa que me surpreende, Olavo, de realmente interferir nessa reta de eleição, e eu acredito que o Rodrigo falou uma coisa que eu tenho ponderado muito, que vai chegar uma hora que a gente vai ter que optar por um candidato. Eu não posso, eu estou pressentindo que eu não vou me dar o luxo de, como eu já fiz há mais de 10 anos, tenho feito, de nem sequer frequentar a urna. Eu acho que vai chegar uma hora que eu acho que a gente pode tirar esse governo. Sim, mas se os caras as eleições continuam sendo, é uma opção entre crocodilo e jacaré, você está entendendo? Eu concordo, mas eu tenho um pouco de receio dessa mensagem, Olavo, porque se a gente achar que tudo é a mesma coisa, jogar no mesmo saco podre, isso é o caminho que o PT quer. Eu acho assim, é importante. Eu sou o primeiro a criticar o PSDB, mas o PSDB não é do Foro de São Paulo. Não, claro, se aparecer um candidato aí, sei lá, Luiz Inácio Satanás da Silva, eu acho que a gente deve votar, você está entendendo? Aí tem um amigo meu, estava falando, eu tenho almoços semanais aqui em São Paulo, nós discutimos sobre política, um amigo meu que esteve dentro do governo, ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o seguinte: gente, se o PT sai do governo, eles vão parar de mamar essa grana, esse influxo de grana que vem dos fundos de pensão, de imposto e tudo mais, e eles vão implodir, porque essas alianças são todas postiças, e eles se nutrem desse dinheiro que entra no governo. Se eles saírem do governo, eles tendem a implodir. O que vocês acham disso? É verdade, porém tem uma ressalva. Eles não estão só no governo, eles estão na estrutura do Estado. Eles estão no funcionalismo público. Então, se for eleito um candidato antipetista, ele tem que empacar lá dentro primeiro. Senão não adianta, senão ele fica lá em cima e toda a base funcional dele está corroída. Vão derrubar o cara como derrubaram o Collor. Isso que o Olavo está falando é fundamental. Outro dia estava discutindo com um colunista de uma outra revista exatamente isso, né? Talvez o Brasil fique ingovernável em 2015 se, por um milagre aí qualquer, o PT não levar, né? Porque o staff todo do aparelhamento da máquina estatal é tudo comprada pelo PT. É óbvio, talvez o sujeito tenha que continuar comprando um ou outro para poder manter algum grau de governabilidade, mas a gente sabe que eles aparelharam até o STF. Quer dizer, o aparelhamento é completo. Completo, então, exatamente. É uma questão muito delicada como é que limpa essa sujeirada toda que o PT montou no Brasil, né? Uma bomba relógio mesmo. E seria, então, perguntaria eu como advogado diabo, então vamos deixar zen budisticamente o PT no governo até que eles se explodam? Não. Eu acho que tem que votar em qualquer merda antipetista que apareça. Eu voto, você tá entendendo? Pô, legal lá, meu. Merda de Carvalho. Eu voto nele, pô. Eu acho que nós estamos aqui, eu acho que nós estamos chegando a um denominador comum, porque eu também estava muito relutante, cético, e pensando assim, deixa aqui, vai ser uma porcaria mesmo, mas eu acredito que nós estamos vendo que tem uma massa aí de pessoas, a população está muito insatisfeita e tem muita gente que está se reunindo em torno dessas cabeças, sabe? Mas é muito incipiente ainda no reflexo político disso. Tanto que a grande novidade que surgiu é o Eduardo Campos, quer dizer, é um partido socialista ligado a Marina Silva agora, neto do Miguel Arraes. Quer dizer, são coisas muito incipientes na política ainda. Claro, a política vem a reboque, caixa de ressonância, a gente está conseguindo ter algum barulho, só que o que me preocupa é o seguinte: as pessoas que têm acesso à informação e leem, né, o sujeito que tem acesso a essa informação toda e continua sendo petista ou vai votar na Dilma, ele só pode ser um desviado do ponto de vista moral, quer dizer, um canalha. Não existe uma pessoa ser decente, informada e petista. Isso não existe. Hoje em dia isso é pacífico, né? Não tem a menor condição de você não ser um canalha se você for um petista, né? Pois então resta o quê? Resta uma gama enorme de brasileiros mais ignorantes, mais alheios a essa informação toda e que são, sei lá, facilmente comprados, bolsa para tudo que é lado, eu não sei, ou tem uma sensação ainda de emprego, porque tem bastante emprego ainda, e a economia ainda não desandou, e aí o cara volta pensando nisso.
Eu não sei, mas o fato é, o meu desespero, eu oscilo entre otimismo e desespero. Né? O otimismo é quando eu vejo esses ventos de mudança. A gente está aqui fazendo esse hangout, tem o Lobão, tem o Danilo Gentili, tem vários outros pensadores conquistando espaço na imprensa, livros sendo lançados aí pela Record e tudo mais. Tudo isso é muito legal. Ao mesmo tempo... Nós temos que pensar que, apesar de não ser o Brasil um índice de leitura mínimo, o segmento mais próspero, isso a gente tem que falar para o público em geral, é justamente os livros que estão arrebentando a boca do balão de vendagem são os nossos, não é não? Sim, são, mas isso ainda é mas só tem nós, não tem mais ninguém. Ele só tem um bando de chato, um bando de pentelho. Mas é muito pequeno. Quando a gente fala num livro, um best-seller no Brasil, está falando em 40 mil livros. Isso é muito pouco, são 100 milhões, 115 milhões de eleitores. Né? Então, a minha angústia vem que mesmo quando você separa por renda e escolaridade, e pega a primeira camada de escolaridade e renda, é pau a pau Aécio Neves e Dilma. Quer dizer, esse pessoal é o quê? É imbecil, é canalha? É uma coisa que me assusta um pouco quando eu olho para isso. Olha, aí tem o seguinte, Napoleão dizia que para fazer uma guerra precisa de 3 coisas. Primeira, dinheiro. Segunda, dinheiro. Terceira, dinheiro. Esse pessoal tem todo o dinheiro na mão, o empresariado está dando tudo para eles. Quem no Brasil vai conseguir montar um movimento conservador com apoio do empresariado? Este é o problema. Então, fazer a cabeça do empresariado, dizer para eles, olha, vocês estão financiando a pessoa errada. Isso é urgente. Nós não vamos fazer isso. Agora, senhores empresários, pelo amor de Deus, abram os olhos. Olha só, uma coisa, para falar uma coisa, eu tô dentro de uma associação, dentro de música, isso é uma coisa para vocês entenderem. Há poucos meses atrás, o ECAD foi estatizado. Mas olhem bem a situação. Houve toda uma manifestação da Rede Globo, apoio, porque estava devendo uma grana toda. Agora, eu recebi uma minuta dessa nova lei. Gente, tem um chassi de sanções, que é o seguinte, por exemplo, eles aceitam denúncias anônimas para denunciarem os usuários sim, as rádios, as televisões. Então, você imagina um governo que fica fabricando dossiês e um governo completamente policialesco e cheio de intrigas e calúnias, ter um dispositivo na mão que chega para a Rede Globo, que agora está com o cu na mão, evidentemente, que agora sacou o peso da coisa, vem um cidadão, quem quer que seja, faz uma denúncia anônima e aí ele paga uma multa, faz uma segunda denúncia anônima, paga uma multa maior. Na terceira, eles perdem a concessão. Então, é o seguinte, essa lei é uma arapuca que usou todos os artistas, que também vão perder uma série de benefícios, evidentemente, mas que, na verdade, se a gente for ler o arcabouço dessa lei, é para, além de estatizar e controlar toda a produção artístico-musical do Brasil, na verdade, ela é uma arapuca para poder estatizar os meios de comunicação. Porque você pega... Não é? Lobão, não precisa ir longe. Essa lei que passou essa semana, com toda a imprensa aplaudindo, de poder culpar a empresa inteira como corruptora, no caso de um funcionário. Isso é um negócio perigosíssimo. As pessoas aplaudem no campo da abstração. Né? O público está isento. É óbvio. Quando você vai para a prática, o governo tem um poder arbitrário na mão. Vamos supor, tá? Vamos ser um pouquinho paranoico aqui, né? Teoria da conspiração. O cara bota lá um asponde qualquer dentro de uma empresa enorme e esse cara é corrupto já. Ele vai lá e faz esquema com o governo favorecendo a empresa. O governo pode taxar 20% do faturamento da empresa, quebra a empresa. Não é à toa que no mercado está se chamando de lei da pena de morte empresarial. Quer dizer, é um poder arbitrário concentrado na mão do governo, assustador. Sim, mas o empresariado mereceu isso aí. Sobretudo a Rede Globo mereceu. Não existiria PT sem os puxa-saco da Globo, tá entendendo? Eles promoveram essa gente, eles apoiaram, eles fizeram tudo para que essa gente subisse e ficasse no poder, e agora estão chorando. E esse é o problema. A própria culpa que eles têm os impede de reagir à altura. Então nós ele está com o rabo tão preso que sabe lá como isso aí, né? Tem que fazer uma psicanálise. Olha, vamos esquecer o passado, você ajudou os filhos das putas, mas agora esquece. Agora, o cu que está na reta é o seu. Que o do resto agora, vocês leram o livro do Romeu? Você chegou o livro aí,
Olavo? Não li, pelo amor de Deus, alguém me enviou um exemplar disso. Eu te mandei pro PDF. Sabe Eu não disso? consegui abrir, porra. Ora, Bolotas, eu não sabia que você não tinha. Então eu vou tentar te mandar novamente. E o Rodrigo, você leu, olha lá. Também não li. Não leu? Quem me manda o livro aí é o nosso administrador, o Silvio Grimaldo. Mas o Silvio Grimaldo, a mulher dele ganhou a bolsa na França, ele estava na França. Olavo, na segunda... Fala, Rodrigo. Na segunda-feira que vem parece que vai ter no Roda Viva, né? Mas o fato é o seguinte, o livro tem denúncias e bem documentadas, bem específicas, que... Mas as denúncias que ele faz no livro seriam suficientes para derrubar uma república, né? Claro. Bem, pode questionar a idoneidade dele, o livro tem umas coisas meio autoelogiosas demais, mas o fato é que, mesmo assumindo que ele não é flor que se cheira, vamos supor, né, que ele não é tão confiável assim, isso não importa, isso não vem então ao caso, porque a gente sabe que várias máfias foram entregues por delação premiada e por gente de dentro. Então, claro. ele estava lá no governo, recebendo ordens, fazendo até certo ponto certas coisas e conhece o mecanismo, como é que funciona. Então, as denúncias eles são para derrubar uma república em qualquer país sério. Né? Ou no mínimo, sem por exemplo, esse pessoal de Forças Armadas vive batendo a mão no peito e dizendo nós somos isso, nós somos a organização mais confiável, nós somos aqui a guarda da República, etc. Eles não leem esta merda, porra. Eles não veem que a ordem jurídica já foi para as picas faz muito tempo, eles já não estão vendo isso. Né? Outra coisa, Rodrigo, eu lembro que no tempo que eu ainda estava no Brasil, que eu ia no Fórum da Liberdade, eu tentava muito articular um diálogo entre os liberais e os militares, mas eles se odiavam uns aos outros. Um dia estou eu lá falando... Você foi patrimonialista aqui no Brasil, né? Tem esse aí problema. sobe o doutor Og Leme, presidente do Instituto Liberal, na tribuna e prega o fechamento das Forças Armadas. Eu falei, agora o diálogo fudeu mesmo, tá entendendo? Eu já ouvi você falando isso. Tem uma turma mais liberal, libertária, quase anarquista aí, que acha que qualquer coisa que é do Estado é ruim, né? Mas o liberalismo clássico, só para fazer o ponto aqui para os nossos... delega a ele funções básicas do funcionamento em sociedade, a primeira delas a segurança, a ordem. Sem dúvida. Interna e externa. Então, eu acho que eu me dou bem com muitos militares lá do Clube Militar e tudo mais. E tem muitos esclarecidos, muitos amigos esclarecidos nesse meio. O problema é que talvez uma ala boa dos militares no Brasil tenha um ranço nacionalista que incomoda muitos liberais, inclusive a mim, porque uma coisa eles têm que conversar, eles têm que trocar ideias. Eles têm que tentar se entender um ao outro. Sim, né? Sim. Se não começar esse diálogo anteontem, o país está ferrado. Sim. Bom, que fique claro aqui, eu não defendo hoje, no cenário atual, intervenção militar. Eu acho que a gente tem... A nossa democracia é capenga, tem algum risco de degringolar para uma Argentina, quiçá para uma Venezuela. Aliás, tem um bom risco se nada for feito. Mas hoje, no cenário atual, eu acho que seria temerário você clamar por uma intervenção militar nesse... As Forças Armadas não precisam nem intervir. Bastaria que elas estivessem conscientes do que está se passando e bastaria que houvesse um entendimento entre elas e o pessoal liberal conservador. Por quê? Eles têm intimidade com o governo. O pessoal do PT está lá todo dia. E nas academias militares está cheio de comunistas fazendo pregação lá dentro. Não tem um liberal. Esse é o problema. Agora, vocês viram, voltando à vaca fria do livro do Romeu, logo em seguida, acho que na semana passada foi publicado, inclusive com um fracasso de editorial, o livro do Protógenes, um livro... Foi um jornalista da Folha que escreveu, inclusive de uma maneira absurda, porque o jornalista da Folha parte do princípio que seria um cara imparcial, e é um livro absolutamente panfletário. Você sabe disso, Rodrigo? Não, mas eu nem acompanho as coisas desse... Esse cara é ridículo, né? Não dá para levar a sério nada que vem. Pelo que eu sei, ele tentou desmentir uma série de coisas, porque ele está envolvido, para o Olavo saber,
do Protose, ele está envolvido naquela operação Satyagraha e aparece lá no livro do Tuma. O que é interessante, Olavo, e o Rodrigo pode concordar comigo, é que o número de denúncias e de operações e de ilícitos gravíssimos dentro do Tuma são assim, bastava um. Né? Tem o caso do Celso Daniel, tem o Barba, que ele conta o Lula como enviado do DOPS. São coisas. Não é não, Rodrigo? Não, e aí a gente tem que ver, essas horas é que dá raiva, e eu entendo quase o pessoal que joga aí o PSDB na mesma laia do PT, né? Aí a gente tem que ver, uma semana depois do bafafá todo do lançamento do livro, o Fernando Henrique Cardoso ir no Manhattan Connection, e falou, não acho que o Lula fosse delator, informante do DOPS, isso é um absurdo. Quer dizer, porra, né? Não ajuda, né? A nossa oposição, entre aspas, não ajuda. Assim como teve o dedo dele para não forçar a barra e lutar por um impeachment no auge do Mensalão de 2005, que é um erro, um equívoco histórico. Ele é defensor da liberação das drogas. Ele é o advogado das Farc agora, né? Não, e o que é pior é que é o seguinte, as declarações do Tuma é para ir para o Congresso Nacional, é para chamar a Comissão da Verdade, é ir para o Supremo, porque ele denuncia, Olavo, que todo o Supremo foi grampeado. Exato. Lobão, ou ele tem que ser preso. Ou ele tem que ser preso. Quer dizer, você tem que... Alguma coisa tem que acontecer. Nada acontecer depois de um livro desse, de alguém que vem da posição que ele vem, é uma coisa... Sendo secretário de Justiça por 3 anos do governo, nomeado pelo próprio Lula. É uma coisa escandalosa, assim, realmente... Então, o problema não é, vamos dizer, os fatos e a revelação dos fatos. O problema é que não há meios de ação política. Não tem canais por onde fazer essas coisas terem as consequências que deviam ter. Mas eu acho que esse programa, esse Roda Viva na segunda-feira, amanhã, por sinal, eu estarei com o meu querido Dr. Romeu, com o Tonholi, que a gente tem sempre umas reuniões semanais lá no Esporte, sabe? E aí nós vamos conversar justamente para saber qual vai ser a diretriz, pelo menos das argumentações que o Dr. Romeu Tuma vai proferir lá na segunda-feira, né? E acredito que vai ser chumbo grosso, né? Não precisa ir longe, né? A questão o caso do Celso Daniel é tudo muito absurdo e ficou por isso mesmo. Quer dizer, é a morte da República, lenta e gradual, né? A gente vai vendo isso. O caso do Cesare Battisti também foi ridículo, né? Uma coisa patética. Doar o caso para o Greenhalgh. Agora a Polícia Federal diz que a polícia italiana está retaliando e não quer ajudar a localizar o Pisolato. Porra, se é para retaliar o PT... Tinha que trazer o Pisolato. Tem que achar o Pisolato. Esse cara a gente tem que dar um toque na polícia italiana. Falar assim, olha, para retaliar mesmo, tem que jogar o espelho ao contrário. Exato. A pior coisa para eles é devolver o Pisolato. Eles têm que saber disso, né? Exato. Agora, o fato é que esses camaradas, eles se apropriaram de todos os meios de ação. Esse conceito de meios de ação é absolutamente fundamental em política. Por exemplo, o pessoal acha que escândalo derruba o governo. Fala, não, escândalo não derruba o governo. Escândalo, assim, aciona um mecanismo de poder que pode derrubar um governo. Mas esse mecanismo não existe. Esse é que é o problema. Como diz você, para usar o termo comum, os caras aparelharam tudo. Então tem que começar a desaparelhar. Tem que começar a votar outras pessoas. A começar pela própria mídia. Não é isso? Tem que começar por mídia e universidade. Vai levar 40 anos? Claro que vai. Mas tem que ter persistência e objetividade, né? Claro. Por exemplo, eu acho que fazer uma limpa na esfera intelectual, nós já estamos fazendo. Nós estamos cortando cabeça aí, que é uma delícia, você está entendendo? É só sujeito confessando inépcia e dizendo assim, desculpa, eu vou ali cagar, volto já e não volta mais. Passando atestado de idiota para baixo, né? Idiota para baixo, todos estão passando. Eles estão apavorados por causa disso, mas eles têm os meios de impedir qualquer um de agir. E nós, o problema é que vocês dois, nós não temos a menor perspectiva de ação política. Nós não somos políticos, não seremos jamais.
Porque nós estamos cumprindo a nossa parte, como jornalistas, como formadores de opinião, mas para por aí. Não, a gente é como se na gíria do vôlei, né? A gente está levantando, mas o cara que tem que dar a raquetada lá, não dá a raquetada. Exatamente. Exatamente. Nós já levantamos 1000 vezes a bola e não vem ninguém. Tá? Esse é que é o problema. Então nós temos que começar, vamos dizer, a estimular esse pessoal melhor. Quer dizer, político, essa coisa toda. Até hoje eu não entendo por que não vem esses políticos, líderes de oposição, me pedir um conselho, me pedir orientação. Eles não vêm. Eles são orgulhosinhos demais. Porque no Brasil, se você sabe alguma coisa, todo mundo quer te matar. O certo é não saber. Nós todos temos que ter a ignorância nivelada. Assim todos nós nos sentimos bem. Então é isso. Ó, líder político e líder empresarial tem uma inveja de gente de estudo que é uma coisa do outro mundo. Milico tem isso, meu Deus do céu. Então nós estamos enfrentando, não é o PT, nós estamos enfrentando séculos de culto da ignorância, porra. Isso é um tema importante. Nada cola, nada pega, nenhum escândalo pega, nada, né? O Brasil, não, mas esse ponto último do Olavo, a gente está mudando um pouco o assunto, mas é importante. A gente vive aqui no Brasil a mediocracia contra a meritocracia. Né? Essa mentalidade de que o Tom Jobim já falava isso, né? O sucesso é uma ofensa pessoal. Quer dizer, essa questão no Brasil de você ter uma visão negativa em relação às pessoas ou mais inteligentes ou melhores, é uma coisa realmente assustadora. Você tem um culto aqui no Brasil da mediocridade que me impressiona. Né? Eu escrevi outro dia um texto no meu blog defendendo o direito da superioridade, né? Porque você vê o Richard Bach, que era cristão, né? E o Fernão Capello Gaivota, John Livingston Seagull, uma mensagem maravilhosa disso, né? Quer dizer, a Gaivota vira um outcast do bando, por quê? Porque ela quer ser melhor, e não melhor que as outras. Ela quer ser melhor que ela quer testar os seus limites. Quer se superar, né? Quer se superar, quer tentar voar o mais alto que a sua natureza permite. E aí isso incomoda ao bando invejoso, medíocre, né, que vai lá e coloca ela como uma renegada. E aí ela consegue... No Brasil é a democracia do QI. Ninguém pode ter um grau de QI a mais, é proibido. Por isso é que você tem essa cultura de cotas, porque quem tem cultura de cotas está querendo nivelar por baixo, não é verdade? Sim. Mas não tem nem dúvida. Por isso que se eles quisessem premiar o valor, né, eles estariam dando justamente apoio a quem tem valor e quem está afim de destoar no bom sentido. Né? E oferecer para os caras esse ensino universitário que nós temos é até ofensivo. Se eu fosse preto, o cara viesse me oferecer uma cota na universidade, eu ficaria ofendido. Eu fiquei ofendido quando eu da Lei Rouanet, eu falei, mas peraí, é a mesma coisa, né? Você receber um dinheiro para poder divulgar o seu trabalho é a mesma coisa que você ser negro. Eu falei, mas eu não sou negro, eu sou um cara bom e ponto, né? Mas a palavra-chave que eles usam é democratizar. Então eles vão democratizar, ou então é inclusão, né? Tudo vai ser democratizado. Aí eu pergunto assim, bom, onde é que está a democracia por esse conceito torpe de democracia que eles têm no NBA do basquete americano? Não há democracia. São altos e a maioria é de negros. Por exemplo, eu sou baixinho e branco, estou ferrado. Não vou conseguir... Você tem uma cota para entrar no Globetrotters, Rodrigo. Exato. É uma coisa mais antidemocrática do que um time ganhar a partida? Pois é. Ganhar ao mesmo tempo, porra. Vai chegar uma hora que todo mundo tem que estar empatado para você fazer um bom sucesso. Poxa, o bom sucesso não pode perder de 5-0 do Flamengo. Vou dar umas 5 gols de cota pro bom sucesso. Mas você está brincando, Lobão? Você está brincando? Teve uma Olimpíada, uma Paralimpíadas, que parece que teve um caso de um corredor que tropeçou e caiu, e aí todos eles resolveram voltar e juntos atravessaram a linha de chegada de mãos dadas, todos. Né? E foi uma coisa linda, uma comoção, né, na era do excesso de sentimentalismo, né, boboca. Foi uma coisa linda. Aí eu escrevi um texto na época falando o seguinte, faz isso em 2 ou 3 corridas que acabou, ninguém mais na vida vai assistir uma única competição, porque a competição pressupõe um vitorioso, e as pessoas gostam disso, no futebol, no vôlei, no basquete, em tudo. Né? Então essa mentalidade de que igualitária, né, é a mentalidade da inveja. Eu sempre digo o seguinte, socialismo é o culto da inveja, a idealização da inveja. Olha, o David Strobe, ele tem um livro chamado A Benevolência. Já leram o livro sobre a benevolência do David Strobe, aquele filósofo italiano?
A benevolência é exatamente isso. A benevolência é o mal de tudo isso, porque o sentimento que, a princípio, torna-se uma coisa nobre, mas que, na verdade, o benevolente acaba se tornando um terraplanador do valor, do mérito e da evolução humana, né? Mas tudo aquilo que é virtude na escala pessoal se transforma em crime quando é universal. A benevolência pessoal é bacana, mas a benevolência universal é marxista. Claro. Quer dizer, aquele negócio que dizia, acho que o Chesterton dizia, eles querem fazer um regime tão perfeito que ninguém precisa ser bom. É perfeito isso, né? E a bondade não vem do ser humano, é uma bondade externa, né? Abstrata e nada doada. Pior do que o fascismo do bem. O fascismo também, né? E nada pior do que o fascismo do bem. Porque o fascismo do bem, ele, como diz o próprio, não sei se é o Chesterton, não, é o C.S. Lewis que tem essa frase, mas o problema do fascismo do bem é que o sujeito está tão imbuído da sua nobreza, ele é um ungido, né, uma alma nobre, um abnegado, lutando pelo seu bem, mesmo que você não tenha solicitado, que ele fica de forma incansável e autoritária querendo controlar a sua vida. Ele não vai descansar nunca, porque diferente do canalha, ele se sente bem com aquilo, né? Então é o pior tipo de fascismo que tem, esse fascismo do bem. E que pulula aqui no Brasil, né? Inclusive, a gente tropeça com benevolentes dessas tipo na internet, nas calçadas, nas ruas, nas passeatas. Todos te olham do nariz para cima com aquela superioridade de um Zé de Abreu. Vamos dizer. Eu vejo assim, tanta gente querendo cuidar da minha saúde, do meu bem-estar. Você que fuma. Todo mundo preocupado comigo. Assim, eu fico até comovido, né? Eles vivem cuidando da gente, pô. E a Anvisa é o grande órgão que simboliza esse fascismo do bem. É um negócio assustador o que a Anvisa está fazendo. Por falar em fascismo do bem, eu tenho uma pergunta aqui que eu acabei de receber, a que a gente tem que saber, que você sabe que estourou a vaquinha do Genuíno, por falar, olha quanta gente benevolente. E agora acho que estourou acho que 30 mil reais que ele quer dar para o Delúbio. Sabe dessa, não? Acabei de essa fresquinha. O Delúbio está fazendo a vaquinha dele também, mas só uma correção. Isso não são pessoas boas. O PT não tem solidariedade, o PT tem cúmplices. Né? Então, mas eles se acham bonzinhos, cara. É o fascismo do bem. O PT incorpora isso, todo petista é um fascista do bem. Né? Eles se acham tal. Ele tem biquinho de ofendido. Dá dinheiro. Eles têm uma facilidade enorme de juntar dinheiro. Sim, pois é. O dinheiro é chapéu, né? Jogue dinheiro ali dentro. Tem muito idiota também. Dinheiro mais meio de ação. Quem está certo? Eu estou recebendo aqui a notícia, gente, que o Delúbio recebeu 700 mil reais num dia. Tá? Isso é bom, isso é do bem. Vai ser do bem assim lá na casa do caralho, não é verdade? A cara do Delúbio. Eu soube que o Delúbio comprou meu livro. Mas olha, 700 mil reais num dia, gente. Pelo amor de Deus, né? Olha, quem está certo nesse aspecto é o Joaquim Barbosa mesmo, Negão, falou o seguinte, esse pessoal tem que ir para o ostracismo, as pessoas ficam dando microfone na mão de bandido, preso, julgado, condenado, isso é um absurdo, né? Novamente voltamos à glamorização, e aí dá espaço para esse pessoal acusar o próprio STF que o julgou, ou então falar que são presos políticos. Esse pessoal tem que ir para o ostracismo, tem que parar de ficar fazendo entrevista, alguém fica entrevistando Marcola, Fernandinho Beiramar. Então vamos parar com isso, são presos condenados. O Terceiro tem blog, gente. Não é? Esses caras têm voz ativa, eles falam alguma coisa, todo mundo liga o microfone. Então, olha, gente, o que nós temos que fazer, assim, nós temos que fazer um esclarecimento no meio empresarial e no meio militar e entre os políticos. Porque nós não podemos agir politicamente, diretamente. Quer dizer, eu estou com 67 anos, como é que eu vou entrar na política numa hora dessa? Além disso, seria uma encheção de saco, eu não tenho vocação para isso. Né? E acho que vocês dois também não têm. Muita gente pede, Olavo, muita gente me pede para ir para a política, mas eu não tenho nenhuma vontade, nenhum estômago. Não tenho vocação nenhuma. Mas não adianta a gente fazer a nossa parte se esses caras depois não continuam, não dão continuidade ao que a gente está fazendo. Então, eu acho que a gente tem que começar um diálogo direto e espremer os caras na parede, dizer como é, e a sua parte, você não vai fazer? Pois é, esse que é o problema, é um deixa que eu deixo na classe política aí. Temos que, ontem teve um tuitaço, ontem ou anteontem,
para exigir o turma no Congresso, já estão começando a reverter isso, mas tem que ter uma atitude, né? E a gente tem que agora pressionar a sociedade civil para cobrar uma atitude peremptória da parte da oposição, porque isso está ficando realmente uma palhaçada, né? Mas Vou contar uma coisa que aconteceu muitos anos atrás. Eu disse umas coisas lá no Fórum da Liberdade, estava lá o Ciro Gomes, ele chegou para mim depois e disse, olha, você tem razão em tudo que você falou, mas eu não posso reconhecer isso em público. Eu estou com o saco cheio de receber por mensagem de empresário dizendo, você tem razão e tal. Mas ele continua lá de beijinho com o PT, você está entendendo? Assim não dá, porra. Isso é vício de político, né? São aqueles capoeiros... Só para dar uma explicação um pouco mais técnica ou prosaica desse fenômeno no Brasil, nós não temos federalismo no Brasil, nós temos uma concentração absurda de recursos e poder em Brasília, na esfera federal, no governo central, e realmente os municípios e os estados são reféns politicamente da liberação de verba do governo e do executivo. Então, no Brasil, você ser oposição, ainda mais o PT há 11 anos no poder, né, você ser oposição no Brasil é muito difícil politicamente, você se sustentar. Então tem só esse caráter que eu acho importante destacar, que não estou inocentando o pessoal, não. Acho que falta oposição no Brasil. São covardes, muitas vezes. Mas esse fator acho que ajuda a explicar parte do problema. Sem dúvida, ajuda mesmo. Pois é, eu acho que a covardia ela é generalizada, sabe? Ela é classe política, por exemplo, na classe artística é um tal de cala-boca, todo mundo, pô, deixa disso, pô, não se mete nisso, rapaz, você vai fazer sua música, como se eu tivesse parado, não faz... rapaz, você acha que eu estou parado? Não, estou fazendo música, mas agora, eu não posso, do jeito que a coisa anda, ficar calado, porque eu sou uma pessoa pública, e outra coisa, a coisa está afetando todo o metabolismo artístico, musical, intelectual, político, todos de uma maneira tamanha, que se você não falar, você, no mínimo, é um imbecil, é um cretino. Vamos fazer músicas de protesto, é isso que está aí. Ou pelo menos movimentar alguma parte da sociedade de questionar sobre isso, de falar sobre isso, e não ficar pensando que... Porque as pessoas têm que entender que o artista, e ao contrário do que podem imaginar, o artista vendido é justamente aquele que quer não perder o Ibope porque acha que a esquerda é super sexy ser de esquerda no Brasil. Então você, não sendo de esquerda, para o artista, as pessoas têm que entender isso, é um ônus, é um drama existencial você ter que optar por se opor a um governo que se diz de esquerda. E é isso que acontece na classe artística. Na classe política já é um jogo mais complexo, na verdade, mas sempre tem esse DNA de covarde. O brasileiro tem uma parte frouxa na nossa... Mas, Lobão, até isso pode estar com ventos de mudança. Hoje eu postei lá um cara que estudou música em Berkeley e eu vi, eu retuitei, né? Fez uma música sacaneando os rolezinhos socialistas. Tem aquele acadêmicos do Milton Friedman que vive fazendo aí uns sambinhas liberais e conservadores. Então, assim, até nessa área está tendo alguns ventos de mudança. E é fundamental, porque isso é a parte cultural. Esse pessoal sempre fez a cabeça dos jovens com as suas músicas pró-modelo de esquerda. Então está na hora da gente retrucar, rebater na mesma moeda, né? Exatamente. Agora, você vê, é uma geração nova que você está falando. Agora não tem ninguém estabelecido, né, que se digne a... Eu conheço muitos artistas, eu não posso dizer o nome porque as pessoas também não botam a cara, que estão aí, não estão gostando do que está acontecendo, porque tem uns que estão até gostando, estão até ganhando, mas tem gente que não está gostando, mas tem medo de se manifestar, entendeu? Mas esse é o apelo do Brasil, né? Conteúdo e de inspiração, esse pessoal já perdeu tudo, eles não têm mais nada. Você é capaz de imaginar, hoje em dia, um humorista de esquerda? Não é possível. É verdade. Então, humorista acaba ficando contra esta merda, tá entendendo? E o humorismo dele só é um involuntário, né? Sim, o Olavo estava falando dos empresários também, covardes também muitas vezes, mas aí eu vou usar a mesma explicação que eu falei de parte do problema na política para o lado empresarial. No Brasil, um governo que arrecada 40% do PIB, controla todos os fundos de pensão, as estatais e leis excessivas e arbitrárias, mantém a classe empresarial toda como refém. Ninguém quer um exército de fiscal no dia seguinte, ninguém quer se indispor
com o governo. Então tem esse outro problema também. Quer dizer, é muito difícil no Brasil o empresário comprar briga contra o governo. Né? Então, eles chassi que você não. Se você não por antecipação. Sim. E agora tem motivo para estar acovardado. Sim, concordo. Alimentaram um monstro que vai devorá-lo. Isso. É verdade. Como dizia a Lênin, né? Venderam a corda que o governo vai usar para enforcá-los. Né? É verdade, rapaz. Pois é, meus amigos, eu acho o seguinte, eu acredito que a gente tem que se reunir mais, não é? Agora com condições técnicas mais favoráveis, se bem que eu achei muito chique esse tipo de bafo no cangote do Google e de todos esses maves do PT, isso daí a gente tem que agradecer toda essa histeria dos nossos opositores, porque eles só estão nos dando mais, sublinhando a nossa glória aqui, estarmos todos aqui reunidos. Eu sugerir que vocês tenham um plano B, que se falhar o Google, a gente vai para outro lugar. Sim, nós vamos agora exatamente isso. Nós teremos agora, no nosso próximo Hangout, já o bypass para a gente imediatamente ligar o plano B e sair por aí. Perfeito. Porque vocês estão vendo que a minha presença nesse Hangout foi fantasmática. Eu estou sem imagem, eu estou vindo do além. Bom, a gente estava falando de Russell Kirk no início. O Russell Kirk dizia que a política é para os semi-analfabetos. Infelizmente, a gente tem que ficar nessa briga partidária, política, que é mais imediata, mais no dia a dia. Né? Minha vontade, eu espero que a gente consiga isso um dia, e para isso o Brasil vai ter que melhorar, ou pelo menos se livrar da ameaça bolivariana, era fazer um hangout com o Olavo, por exemplo, onde a gente pudesse debater as divergências filosóficas, religiosas, políticas e tudo mais, porque isso seria enriquecedor. Eu tenho divergências com ele, eu respeito muitas coisas, mas é muito triste para mim, isso é só um ponto importante. Se por um lado é bom a gente poder estar fazendo essa união aqui, por outro lado é muito triste a gente precisar focar em coisas tão mais comezinhas como o PT, né, em vez de debater coisas interessantíssimas como os problemas do liberalismo, os limites do conservadorismo, o que é um e outro, o que no Brasil daria para ser adaptado ou não, uma discussão mais filosófica. Né? Infelizmente, nós não podemos nos dar a esse luxo hoje em dia. Mas nós vamos fazer isso, nós vamos conseguir. Sim, eu vou dizer uma coisa para vocês, o encontro em si permeia, porque na verdade tanto o conservador quanto o liberal há um chassi de uma flexibilidade, entendeu? Sim. Então acho que o encontro, como você acabou de fazer uma palestra do Russell Kirk, há compatibilidades e modular, é uma coisa que está ainda em progresso, não é uma coisa sectária, aquela coisa imobilizada que você conhece, que a gente conhece da esquerda. Agora, o dogmatismo. O dogmatismo, né? O dogmatismo. Então eu quero agradecer do fundo do coração a vocês dois, sabe, foi um golaço que vocês propiciaram a todos que estão vendo a gente. E, Olavo, eu queria só que você desse sua última palavra, depois eu peço ao Rodrigo e a gente vai terminar com toda a alegria do mundo esse hangout. Bom, aqui a alegria foi toda minha, eu estou muito honrado de conversar com vocês dois, foi uma grande oportunidade e eu quero que vocês tenham todo o sucesso e felicidade do mundo que vocês merecem. É só isso que eu tinha para dizer. Falou, querido Olavo. Rodrigo, por favor, suas últimas palavras, suas últimas considerações. Fala, Rodrigo, só para você dar o seu último bye-bye aí. Ou será que eles cortaram o Rodrigo nos 45 segundos? Justamente agora? Hein, Rodrigo? Hoje, mais do que importante, eu acho que isso vai ser... Deixa eu tentar entrar de novo. Fala lá, Deixa Rodrigo. eu tentar entrar de novo. Foi. Oi, estão ouvindo? Vamos. Tá. Não, eu agradeço também a oportunidade. Caramba. E cortaram o Rodrigo, rapaz. Cortaram o Rodrigo, Olavo, olha só, mas pelo menos uma coisa a gente pode dizer.
Rodrigo agora foi para o espaço. Voltou, Rodrigo? Voltou, Rodrigo? Voltei. Ah, legal. Internet, legal. a gente paga caro. Dá seu ponto final aí. Tá, eu agradeço a oportunidade, eu acho que isso que a gente está fazendo hoje é importante, sem querer dar um peso demasiado a cada um de nós, como indivíduos, nessas lutas, muitas vezes divergentes e muitas vezes convergentes. Eu acho que é, sim, uma coisa épica, como você disse, porque lá na frente vai ser visto como um momento, né, importante de deixar certas divergências ou então certas coisas ligadas à vaidade, a ego, um pouco de lado e colocar o que é mais importante como prioritário. Então eu fico muito feliz de estar participando com isso. Eu li o Olavo de Carvalho lá atrás, li vários artigos, concordo com muita coisa, me ajudou muito na minha formação, depois eu passei a discordar de um monte de coisa. Hoje eu voltei a concordar com algumas, a mais, vejo como a fase mesmo de discussão de Orkut, essas coisas, o meu, que foi onde pegou, né, o meu ateísmo militante, por exemplo, vejo como uma fase infantil, reconheço isso hoje, acho que é muito fora de propósito a briga que alguns ateus compraram com as religiões e acabaram dando espaço para a religião pior que existe, né, a religião secular, laica, que é o endeusamento do Estado. Né, isso foi uma coisa... coragem. Isso, deixou o flanco todo aberto para eles. Né? Então, hoje em dia, eu revi muitos pontos. Acho que é muito legal poder estar participando do Hangout. Só não vou me matricular no curso do Olavo por falta de tempo. Minha vida está maluquinha. Mas acho que fica aqui esse apelo, né, de que um dia a gente possa fazer um debate civilizado, calcado nas divergências. Porque isso vai ser uma conquista. Isso vai acontecer. Isso vai ser uma conquista para o Brasil, né? Vai ser sinônimo de que a gente conseguiu deixar um pouco para trás aí esse inimigo comum e prioritário que é o PT, o bolivarianismo e tudo mais. Então agradeço a oportunidade e vamos para a próxima. A vocês dois, um grande abraço, meus amigos. Muito obrigado por essa participação, que foi um momento maravilhoso. Estou emocionado e com toda certeza haveremos de nos encontrar mais vezes para fazer um hangout. E desta vez, com toda certeza, com o nosso plano B já ligado. Ok? Aí, Lobão, muito bem. Um abração para vocês dois. Tenham uma boa noite e que vamos em frente, que nós vamos tratorizar. Sem parar. Tchau, tchau. Bye, bye. Até mais, gente. Boa noite para todos vocês. Bye, bye.